Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva batia forte nas janelas do amplo escritório no último andar da Coleman Tower, um arranha-céu no coração de Manhattan. Atrás de sua escrivaninha de mogno, Richard Coleman, de 50 anos, contemplava distraidamente as luzes da cidade. Para o mundo ele era o epítome do sucesso, um magnata imobiliário respeitado e admirado, dono de hotéis e shoppings que geravam milhões de dólares anualmente. Mas por trás de seu terno impecável, seu olhar revelava uma dor que nem dinheiro, nem fama, nem o tempo haviam amenizado. 10 anos antes, ele havia perdido tudo em um único dia. Sua filha, Emily Coleman, então com 5 anos. Era uma tarde comum de primavera. Emily brincava no jardim da casa de campo da família, sob os cuidados de uma governanta. Mas, em questão de minutos, ela desapareceu. Sem deixar rastros, sem explicações. A polícia emitiu um alerta nacional. A mídia se apropriou da história e Richard ofereceu uma enorme recompensa por qualquer informação. No entanto, apesar das buscas dos investigadores particulares e das orações silenciosas todas as noites, Emily nunca mais voltou. Desde então, Richard vivia com esse vazio imenso. Sua esposa, incapaz de superar a tragédia, finalmente o deixará, levando consigo os últimos vestígios de afeto familiar. Richard, por sua vez, refugiara-se no trabalho, construindo um império cada vez maior. Mas nos corredores silenciosos de sua vasta cobertura, a ausência de Emily ressoava com mais força do que nunca. Sua fortuna não valia nada. Os aniversários passavam, cada um marcado por uma rosa branca colocada em seu quarto intocado. Numa noite de inverno, enquanto pensava estar jantando sozinho como de costume, sua secretária particular entrou discretamente. O Sr. Coleman, diretor de um orfanato, enviou-lhe uma carta. Eles estão passando por grandes dificuldades, e ela esperava poder contar com a sua ajuda. Richard suspirou. Recebia pedidos de ajuda todos os dias. Mas por algum motivo que não conseguia explicar, desta vez não se limitou a emitir um cheque. Talvez fosse a palavra orfanato que o tivesse tocado profundamente. Emily faria 15 anos hoje. E em algum lugar no fundo, talvez ela estivesse vivendo como aquelas crianças sem família, esquecida, privada de amor. No dia seguinte, Richard tomou uma decisão incomum. Ele mesmo iria até o orfanato, localizado no coração de um bairro carente de Nova York. Ele queria ver com os próprios olhos a realidade em que aquelas crianças viviam. Ele ainda não fazia ideia de que essa escolha mudaria sua vida completamente. Pois por trás das paredes desbotadas daquele orfanato, escondia-se uma verdade que ele jamais ousara imaginar. Uma jovem cujo rosto era o reflexo exato do de sua filha desaparecida. A limusine preta parou em frente a um antigo prédio de tijolos vermelhos. A placa, parcialmente apagada, ainda exibia as letras desgastadas. Orfanato de Santa Maria. O ar gélido de fevereiro cortava sua pele quando Richard Coleman saiu do carro, ajustando a gola do casaco. O contraste era gritante, sua elegância e aparência impecável pareciam quase deslocadas naquele bairro onde calçadas rachadas, pichações e prédios dilapidados revelavam a pobreza. Lá dentro, o cheiro de sopa quente e madeira úmida pairava pelos corredores. As paredes estavam adornadas com desenhos infantis, desajeitados, mas cheios de cor e esperança. Uma mulher com o rosto cansado, mas sorridente, aproximou-se dele. Sr. Coleman, eu sou irmã Margarida, a diretora do orfanato. Ficamos honrados com a sua visita. Ela apertou as mãos calejadas contra as dele com uma sinceridade que comoveu Richard. Não acostumado a gestos altruístas, ele respondeu com um breve sorriso. Obrigada por me receber, irmã. Gostaria de ver como posso ajudar de forma prática. A irmã Margaret o conduziu a uma grande sala comum. Risos e vozes infantis ecoavam lá dentro. Assim que ele entrou, as brincadeiras cessaram. Dezenas de rostinhos se voltaram para ele, alguns curiosos, outros cautelosos. Mas todos marcados por aquele brilho de expectativa tão característico das crianças que sabem que um estranho pode mudar suas vidas. Richard sentiu um nó na garganta. Aqueles olhares o fizeram lembrar de Emily, quando ela corria em sua direção depois de seus intermináveis dias de trabalho. Ele respirou fundo, tentando controlar a emoção. Foi então que ele a viu. Sentada um pouco afastada, uma adolescente folheava um caderno de desenhos. Ela olhou para ele, intrigada. Richard sentiu o coração parar. Seus traços, seus olhos azuis claros, a pequena covinha no canto da bochecha. Era como um eco do passado, um espelho doloroso. Por um segundo, ele pensou que o tempo havia retrocedido e que estava vendo Emily como ela teria se tornado.
A irmã Margaret percebeu a angústia da menina e aproximou-se dela. Aqui está Sophie, ela está conosco desde sempre. Ninguém realmente conhece a história dela. Nós a encontramos ainda bebê, abandonada em frente à porta do orfanato. Richard sentiu as pernas bambearem. Abandonado, para sempre? Ele não conseguiu mais ouvir o resto das palavras da freira. Seu olhar permaneceu fixo em Sophie, que envergonhada voltou para seu caderno. Ele distinguiu alguns desenhos, rosas brancas desenhadas com cuidado. As flores favoritas de Emily. Um arrepio percorreu sua espinha. Era possível? Richard não conseguia desviar o olhar da garota. Cada detalhe parecia lembrá-lo de Emily. O jeito como ela franzia levemente a testa enquanto se concentrava no desenho. O jeito como seus dedos tamborilavam nervosamente no lápis, como se fosse um pequeno tique familiar. Tudo isso o atingiu em cheio. Ele deu um passo à frente. E olá, Sophie, ele disse baixinho, como se estivesse pronunciando uma palavra frágil. A jovem ergueu timidamente os olhos em sua direção. Suas pupilas brilhantes encontraram as dele, e Richard sentiu um calor doloroso inundar seu peito. Olá, senhor, respondeu ela com voz clara, porém hesitante. Ele se obrigou a sorrir. Você gosta de desenhar? Sim, muitas. Principalmente flores. Ela virou o caderno e mostrou-lhe uma página repleta de desenhos de rosas brancas. Richard permaneceu paralisado. E por que rosas brancas? Ele perguntou com a garganta apertada. Sophie deu de ombros delicadamente. Não sei. Desde pequena sempre tive a sensação de que eles estavam me seguindo. Tipo, uma lembrança que não consigo explicar. Um silêncio se instalou por um instante. Richard sentiu as mãos tremerem. Emily adorava rosas brancas. Todos os anos, ele colocava uma em seu quarto intocado. A irmã Margaret, percebendo a emoção do milionário, colocou uma mão reconfortante em seu braço. Sophie é muito especial, mas seu passado permanece um mistério. Ela foi encontrada numa noite de inverno, enrolada num cobertor com apenas estas iniciais bordadas, EC. O sangue de Richard gela. EC. Emily Coleman. Ele desviou o olhar para não demonstrar sua angústia. Pensamentos conflitantes se atropelavam em sua mente. Seria uma coincidência? Estaria se iludindo, vítima de sua dor não cicatrizada? Ou, a verdade seria mais inacreditável do que ele ousava imaginar? Naquela noite de volta à sua cobertura, ele não conseguiu dormir. Deitado na cama, não conseguia parar de ver o rosto de Sophie. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. E aquelas iniciais. Ele murmurou no silêncio. Emily, é você? Pela primeira vez em 10 anos, a esperança, aquela esperança que ele havia enterrado, começou a arder novamente dentro dele. Mas uma certeza se tornou clara: ele precisava descobrir a verdade. Nos dias que se seguiram, Richard encontrou 1000 desculpas para voltar ao orfanato. Oficialmente, ele queria discutir a reforma dos dormitórios, o financiamento das refeições e a implementação de bolsas de estudo. Mas, na realidade, ele não conseguia resistir à tentação de procurar a presença de Sophie. A cada visita, ele observava discretamente seus gestos, seus hábitos, suas reações. Quanto mais havia, mais perturbado ficava. Ela gostava das mesmas coisas que Emily um dia gostara. Desenhava flores. Às vezes cantarolava canções de ninar que ele mesmo cantava para a filha, e dava uma risada leve que lhe dilacerava o coração. Certa tarde, ele a encontrou sozinha no pátio, sentada num velho banco de madeira, com um livro aberto no colo. Richard aproximou-se lentamente. Você gosta de ler? Ele perguntou. Sophie ergueu os olhos, surpresa, mas não intimidada. Sim, principalmente histórias em que as pessoas se reencontram depois de se perderem. Essa frase simples, porém comovente, pareceu óbvia para Richard. Ele sentou-se ao lado dela, e o silêncio envolveu a estranha proximidade entre eles. Você nunca quis saber de onde você veio? Ele perguntou em voz baixa. Sophie permaneceu pensativa, com o olhar perdido nas nuvens cinzentas acima deles. O tempo todo. Muitas vezes me pergunto se alguém em algum lugar está pensando em mim. Se eu tenho família, ela fez uma pausa antes de acrescentar. Às vezes sonho com uma casa com um grande jardim e rosas brancas. É estranho, não é? Richard sentiu os olhos marejarem. Não era coincidência. Ele estava convencido disso. Mas não podia apressar as coisas. Precisava ter certeza. Naquela noite de volta ao seu apartamento ele tomou uma decisão. Ele entraria em contato com um laboratório particular. Um simples teste de DNA poderia distinguir entre realidade e ilusão. Mas essa ideia o assustava quase tanto quanto o tranquilizava. Porque se os resultados confirmassem sua intuição, seu mundo inteiro viraria de cabeça para baixo.
E se fosse apenas uma coincidência? Em pé diante do espelho, Richard se encarou por um longo tempo. Suas feições cansadas, seus olhos marcados por anos de solidão. Ele quase murmurou para si mesmo: Emily, se você ainda estiver viva, eu vou te encontrar. Não importa o preço que me custe. O plano tomou forma na mente de Richard com uma precisão quase militar. Ele esperara tempo demais, sofrerá demais. Não podia deixar essa dúvida corroê-lo por mais tempo. Um teste de DNA seria a chave. Mas ele precisava obtê-lo sem levantar suspeitas de Sophie ou da diretora do orfanato. Numa tarde de sábado, ele voltou com o pretexto de trazer material escolar e roupas novas para as crianças. Numa das sacolas, ele havia discretamente colocado uma escova de cabelo nova que entregou a Sophie dizendo: Você deveria ter coisas que são só suas. Sophie, surpresa, mas comovida, agradeceu-lhe timidamente. O coração de Richard estava acelerado. Alguns dias depois, quando ela colocou a escova de volta na prateleira compartilhada, algumas mechas loiras permaneceram presas nas cerdas. Richard as retirou discretamente, com as mãos tremendo como as de um adolescente cometendo um furto. Naquela mesma noite, ele entregou a amostra a um laboratório particular especializado em análises genéticas, o mesmo que já havia consultado no passado em casos delicados. Preciso dos resultados o mais rápido possível. Ele disse em tom firme. O cientista, habituado aos seus pedidos, concordou sem fazer perguntas. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro tormento. Richard já não conseguia concentrar-se no trabalho. Nas reuniões encarava os rostos sem realmente os ver, e os seus colegas cochichavam entre si, preocupados com a sua expressão vazia. Todas as noites, vagueava pela cobertura silenciosa, por vezes parando em frente ao quarto de Emily, que permanecia exatamente como 10 anos antes. Os brinquedos cuidadosamente arrumados, a cama coberta com um cobertor rosa e aquela fotografia emoldurada de uma menina sorridente. Certa manhã, finalmente seu telefone vibrou. Uma mensagem do laboratório. Os resultados estão prontos. Você pode vir buscá-los. A viagem até o laboratório pareceu interminável. Suas mãos tremiam quando lhe entregaram um envelope lacrado. Ele ficou sentado no carro por um longo tempo, encarando o papel como se ele tivesse o poder de destruir ou salvar seu coração. Finalmente, ele o abriu. Seus olhos percorreram as linhas impressas até chegarem à conclusão clara e indiscutível. Compatibilidade genética, 99,9% parentesco, pai e filha. Richard soltou o ar que prendia há 10 anos. Seu coração disparou, seus olhos se encheram de lágrimas. Emily, ele murmurou, com o papel tremendo em suas mãos. Eu encontrei você. Mas por trás da explosão de alegria e alívio, um pensamento mais sombrio imediatamente se instalou. Como a filha dela foi parar naquele orfanato? Quem a sequestrou e por quê? As respostas estavam escondidas nas sombras do seu passado. E Richard sabia que precisava desenterrá-las, mesmo que isso significasse destruir tudo. A verdade, finalmente revelada pelo teste de DNA, ecoou na cabeça de Richard como uma música que ele já não ousava esperar ouvir. Sua filha não estava morta. Ela estava viva. Ela havia crescido longe dele, mas estava ali, a poucos quilômetros de seu arranha-céu, ao seu alcance. Essa certeza deveria ter lhe trazido uma paz profunda, mas em vez disso, despertou uma angústia insuportável dentro dele. Pois uma pergunta agora o atormentava. Como Emily tinha ido parar em um orfanato? Quem ousara roubar 10 anos de sua vida com sua filha? No dia seguinte, ele retornou para o orfanato de Santa Maria. Seus passos ecoaram pesadamente pelo corredor, e a irmã Margaret o cumprimentou com seu sorriso cansado de sempre. Mas desta vez, Richard não queria mais rodeios. Irmã, você precisa me contar tudo o que sabe sobre Sophie. Cada detalhe, até o mais insignificante. A freira franziu ligeiramente a testa, surpresa com o tom grave da voz dele. Convidou-o a sentar-se em seu pequeno escritório, cujas paredes estavam cobertas de crucifixos e fotos de crianças que haviam passado pelo orfanato. Tirou de lá uma pasta de papelão antiga, amarelada pelo tempo. Nós nunca soubemos muita coisa. Ela começou. Numa noite de inverno, há 15 anos, encontramos um bebê à nossa porta. Uma menininha enrolada num cobertor rosa. Sem papéis, sem cartas, nada. Apenas estas iniciais bordadas, S. Richard sentiu um aperto no estômago. Já tinha ouvido aquelas palavras antes, mas agora que sabia a verdade, cada sílaba soava como uma facada nas costas. Você realmente não recebeu nenhuma pista? Ninguém veio reclamar? Irmã Margaret balançou a cabeça, com os olhos cheios de sinceridade. Nunca. Sempre achei que fosse uma tragédia.
Mas ela cresceu aqui, rodeada de amor, embora a vida em um lar adotivo nunca seja fácil. Richard cerrou os punhos. Alguém havia levado Emily, arrancado-a de sua vida e a deixado como um pacote anônimo na porta de um orfanato. E essa pessoa ainda estava solta. Naquela noite, Richard foi até o pátio onde Emily ainda desenhava. Ficou parado por alguns instantes observando-a, com o coração transbordando de uma mistura de amor e raiva. Queria abraçá-la forte, gritar que ela era sua filha, que ele jamais a abandonara. Mas sabia que não podia apressar as coisas. Ela não entenderia. Ainda não. Sophie ergueu os olhos e sorriu para ele, sem saber que o sorriso pertencia ao seu pai. O senhor parece preocupado, Sr. Coleman. Ele forçou um sorriso. Digamos que eu penso muito sobre o futuro. Mas no fundo, ele fez uma promessa a si mesmo. Descobriria quem havia orquestrado esse desaparecimento e por quê. As noites de Richard haviam se tornado insones novamente. A alegria de encontrar Emily se misturava a uma raiva crescente. Ele havia perdido 10 anos preciosos, roubados por mãos invisíveis. Quem teria tido o poder e a audácia de sequestrar sua filha e depois abandoná-la como um objeto inútil em frente a um orfanato? Sentado em seu escritório, ele chamou James Porter, seu detetive particular de longa data, um ex-policial com uma reputação formidável. James, quero que você investigue o passado. Tudo. A noite em que Emily desapareceu, os funcionários da casa, meus parceiros da época, até mesmo minha própria família se necessário. Quero a verdade mesmo que isso me destrua. James assentiu com a cabeça sem contestar. Ele tinha visto Richard em seu momento mais difícil. Sabia que aquele assunto era mais do que um simples caso. Alguns dias depois, chegaram os primeiros relatos. Detalhes que Richard pensava ter enterrado estavam ressurgindo. A governanta que deveria estar cuidando de Emily naquele dia havia desaparecido do país logo após o sequestro. Nenhum contato havia sido feito desde então. Ainda mais preocupante, na época do desaparecimento, Richard estava negociando um negócio imobiliário colossal. Alguns concorrentes tinham todo o interesse em enfraquecê-lo, desestabilizá-lo. E o que poderia ser mais cruel do que prejudicar a própria filha? Richard cerrou os dentes. Mas não era só isso. James havia desenterrado o depoimento de uma testemunha, esquecido nos arquivos da polícia. O de um vizinho que vira uma figura saindo apressadamente da casa de férias naquele dia fatídico. Um homem alto, vestindo um casaco escuro, entrando em um carro preto. Na época, ninguém levou a sério, havia poucas evidências. James explicou o ponto, mas acho que essa é a chave. Richard sentiu a raiva crescer dentro de si. Ele nunca deixará de imaginar Emily perdida, sofrendo sozinha em algum lugar. Agora ele sabia que havia alguém responsável por tudo aquilo. Certa noite, ao sair do orfanato após uma visita, teve uma sensação estranha, a impressão de estar sendo observado. Seus olhos percorreram a rua escura. Nada, apenas alguns transeuntes apressados e a chuva torrencial. No entanto, uma figura parecia estar se afastando rápido demais, desaparecendo nas sombras. Richard compreendeu que remexer o passado despertava fantasmas que alguns prefeririam ver adormecidos para sempre. Ele se virou para a fachada do orfanato. Atrás das janelas, Sophie ainda desenhava despreocupada. Ela não sabia de nada. Pensava que era uma órfã como qualquer outra. Mas ele sabia. E ele jurou protegê-la a todo custo, mesmo que a verdade que viesse à tona destruísse vidas. Uma semana depois, James Porter retornou ao luxuoso escritório de Richard com uma expressão grave. O semblante sério do ex-policial não era um bom presságio. Investiguei o caso da governanta, senhor. O nome dela era Martha Lewis oficialmente, ela deixou o país para se juntar à família na Europa. Mas os documentos de viagem que encontrei são falsos. Richard cerrou os dentes. Você quer dizer que ela foi paga para desaparecer? James assentiu lentamente. Exatamente. E não é só isso. Descobri que antes de ingressar no seu serviço, ela já havia trabalhado para... Ele fez uma pausa. Como se estivesse ponderando suas palavras. Um dos seus colegas da época. Um certo William Harrington. O sangue de Richard gelou. Harrington. Seu antigo braço direito, um homem que ele considerava quase um irmão. Juntos, eles haviam lançado as bases do Império Coleman. Mas alguns anos após o sequestro de Emily, Harrington encerrou abruptamente a parceria, fundando sua própria empresa. Desde então, eles se tornaram rivais implacáveis. Você acha que Harrington está por trás de tudo isso? Richard perguntou com voz sombria. Não posso afirmar com certeza. Mas não me parece uma coincidência. Richard levantou-se abruptamente, a cadeira rangendo. Sua respiração estava ofegante, seus punhos cerrados.
Ele sempre acreditara que Emily fora vítima de um acidente, ou de algum monstro sem rosto. Mas se Harrington tivesse algo a ver com essa tragédia, então seria uma traição pessoal calculada e imperdoável. Continue investigando, James. Encontre provas para mim. Quero saber o porquê. E acima de tudo, quero saber o que aconteceu com Martha. James assentiu com a cabeça e saiu do escritório. Sozinho, Richard aproximou-se da grande janela panorâmica com vista para a cidade. Seus pensamentos giravam. Ele ainda conseguia ver Sophie, Emily, rindo com as outras crianças no orfanato, alheia ao passado que a oprimia. Ela não sabia que sua vida havia sido destruída pela ganância de um homem que seu pai um dia chamara de amigo. Richard cerrou os dentes. Harrington, se você teve alguma participação no desaparecimento de Emily, eu juro que você vai pagar. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, William Harrington saboreava um copo de uísque em seu luxuoso apartamento. Sobre sua escrivaninha, uma antiga fotografia amarelada o mostrava ao lado de Richard, mais jovem e sorridente, com os braços em volta dos ombros um do outro. Harrington estudou a fotografia por um instante, antes de guardá-la em uma gaveta e trancá-la, com os olhos brilhando com um brilho sombrio. O baile anual da Fundação de Empreendedores de Nova York reunia os empresários mais influentes do país todos os anos. Richard não gostava desse tipo de evento social, mas sabia que William Harrington estaria lá naquela noite. E não queria perder. A sala estava banhada por uma luz dourada, risos e conversas ecoavam pelas mesas cobertas de cristal e prata. Richard, vestido com um smoking preto impecavelmente alinhado, caminhava entre os convidados. Seu olhar percorreu a multidão até avistar Harrington, com uma taça de champanhe na mão, absorto em uma conversa com um senador. Harrington havia mudado pouco, alto, carismático, com cabelos grisalhos bem penteados e um sorriso impecável. Mas seus olhos revelavam uma frieza implacável. Quando seus olhares se encontraram, um silêncio pesado pareceu pairar no ar entre eles. Harrington esboçou um sorriso educado, quase irônico, e deu um passo à frente. Richard, como em que surpresa! Já faz muito tempo. Por muito tempo, Richard respondeu em voz baixa, mas firme. Eles apertaram as mãos. Um aperto firme, mas gélido, quase como um duelo silencioso. Então, como vai o seu império? Harrington perguntou com um tom meloso. Sólido. E o seu? Próspero. Seus sorrisos forçados eram os de dois predadores se avaliando, cada um esperando que o outro demonstrasse uma fraqueza. Richard decidiu lançar a primeira farpa. Você se lembra de Martha Lewis? Minha governanta da época em que ainda trabalhávamos juntas? Harrington ergueu ligeiramente as sobrancelhas, mas seu rosto permaneceu impassível. Martha? Sim, vagamente. Por que a pergunta repentina? Richard fitou-a nos olhos, procurando a mais ínfima fissura naquela máscara de mármore. Digamos apenas que o nome dele voltou a aparecer em uma investigação recente. Um silêncio. Harrington girou o copo entre os dedos com um sorriso se alargando. Ainda remoendo o passado, Richard? Alguns fantasmas é melhor deixar em paz. Você corre o risco de perder mais do que imagina. A frase soou como uma ameaça velada. Richard sentiu uma raiva gélida crescer dentro de si, mas a conteve. Não era nem a hora nem o lugar. Ele simplesmente respondeu. Nunca tive medo de fantasmas. Mas sempre odiei traidores. O sorriso de Harrington congelou por um segundo, imperceptível para os outros convidados, mas suficiente para Richard. Sem dizer mais nada, ele deu meia volta e foi embora, deixando para trás uma tensão palpável. Richard agora sabia de uma coisa: Harrington estava escondendo algo, e ele estava disposto a fazer qualquer coisa para proteger seu segredo. Desde o confronto com Harrington, Richard sentiu a atmosfera ao seu redor mudar. As sombras do passado nunca permaneciam em silêncio por muito tempo. Ele tinha a impressão de que alguém o observava atentamente, acompanhando cada movimento seu no orfanato. Certa noite, ao sair de casa depois de passar o dia com Sophie, ele notou um carro preto parado a poucos metros de distância, com o motor desligado e os vidros escuros. Sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Quando olhou para cima, a figura ao volante desapareceu como por mágica. Ao retornar para casa, ele imediatamente contatou James Porter. James, acho que Sophie está em perigo. Calma, Richard. Me conta o que está acontecendo. Um carro preto, placa desconhecida, alguém está nos observando. E depois do meu último encontro com Harrington, não posso mais ignorar o risco. James franziu a testa. Vou reforçar a segurança no orfanato e instalar dispositivos de vigilância discretos. Não deixaremos nada passar despercebido. Mas Richard sabia que isso não bastava.
A ameaça vinha de dentro. Não era apenas física, era calculada. Harrington era inteligente e astuto, e acima de tudo, vingativo. E se ele havia orquestrado o desaparecimento de Emily 10 anos antes, não hesitaria em fazê-lo novamente. No dia seguinte, Richard decidiu passar a tarde com Sophie sob o pretexto de ajudá-la com seus desenhos. Sentado ao lado dela, observou seus movimentos delicados, seus olhos focados em cada detalhe, e sentiu uma onda de culpa. 10 anos desperdiçados, ele deveria ter estado lá por ela desde o início. Quando ele estava prestes a sair, Sophie olhou para ele. Sr. Coleman, o senhor está me olhando de um jeito estranho. O que houve? Nada, só que você é muito talentoso. A ponto ele sorriu, mas seu coração estava acelerado. Tenha cuidado, Sophie, algumas pessoas não são o que parecem. A jovem franziu a testa sem compreender a gravidade de suas palavras. Naquela noite, nas sombras das ruas de Nova York, uma figura se moveu silenciosamente perto do orfanato. Com os olhos fixos na janela onde Sophie ainda desenhava, um único pensamento ecoou em sua mente: ela precisa desaparecer, antes que ele descubra tudo. Richard ainda não sabia, mas o tempo estava se esgotando. O jogo tinha acabado de começar, e cada segundo que passava aumentava a ameaça à sua filha, e aproximava a verdade de Harrington. A chuva batia forte nas janelas do escritório de Harrington. Richard entrou sem avisar, acompanhado por James Porter. O ar estava pesado, carregado de ameaça e expectativa. Harrington, sentado atrás de sua enorme mesa, ergueu os olhos e esboçou um sorriso arrepiante. Richard Coleman, eu estava te esperando. Harrington, chega de brincadeira. A voz de Richard tremia, carregada de raiva reprimida. Eu sei de tudo. James permaneceu perto dele, observando cada movimento do empresário, outrora amigo, agora traidor. Todos? Harrington perguntou com calma calculada. O sequestro de Emily. A cumplicidade com Martha. Cada mentira. Por que ela fez isso? Harrington levantou-se lentamente, caminhando ao redor de sua mesa. Você sempre foi ingênuo, Richard. Achou mesmo que eu deixaria você controlar tudo? Emily era uma arma. Uma forma de te atingir onde dói mais. Richard sentiu o sangue ferver. Ela não é uma arma. Ela é minha filha. E eu vou protegê-la, não importa o que você faça. Harrington parou, e seu sorriso desapareceu por um instante. Você está pronto para destruir tudo por ela? Até mesmo a si próprio? Richard deu um passo à frente com o olhar fixo. Estou pronto para tudo. Até mesmo para encarar a verdade. Até mesmo você. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Harrington sabia que não podia mais negar. As evidências reunidas pela confissão implícita de James e Martha, que Richard havia descoberto por meio de uma rede discreta, confirmaram sua culpa. Finalmente Harrington soltou um suspiro. Muito bem, você venceu. Sua voz era fria, mas resignada. Emily nunca estará em perigo com você. Mas saiba disto, alguns segredos do passado nunca morrem de verdade. Richard, exausto, mas triunfante, sentiu um imenso peso sair de seus ombros. Pela primeira vez em 10 anos, ele conseguia pensar em sua filha sem tremer de medo. No dia seguinte, ele foi ao orfanato. Sophie estava lá, ainda desenhando concentrada. Richard ajoelhou-se diante dela. Sophie, Emily, sou eu, seu pai. Os olhos da menina se arregalaram, o espanto misturado à emoção. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Pai? Ela murmurou com a voz trêmula. Richard a tomou nos braços, abraçando-a com força como faria no dia em que ela desapareceu. 10 anos de separação, medo e dúvida evaporaram em um único instante. Sim, sou eu. Nunca mais vou te deixar sozinha. No céu de Nova York, a chuva finalmente parou. Uma luz suave iluminou as ruas e os corações dos dois se reencontraram. Richard sabia que o caminho para recuperar o tempo perdido ainda seria longo, mas, pela primeira vez em 10 anos, ele se sentia completo. E enquanto Emily repousava a cabeça em seu ombro, Richard jurou silenciosamente que ninguém jamais destruiria sua família novamente.